Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está me escutando e me vendo. Né? Bem, eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência acadêmica com engenharia mecânica. Meu nome é Cláudia Rosa. Hoje eu estou professora da engenharia mecânica, mas eu vou contar a minha trajetória até chegar a esse estado que eu estou hoje. Bem, sempre no meu ensino médio, eu tive uma predisposição para matemática e física, né? Eu sempre gostei das matérias, mas eu, no meu ensino médio, no início do meu ensino médio, primeiro ano, segundo ano, eu ainda não tinha definido muito bem o que eu queria fazer de vestibular. Mas, quando chegou no último ano, ainda estava naquela questão de PASES, o vestibular tanto da UEMA como da UFMA, né, era feito por etapas para cada ano cursado, você fazia uma determinada prova. Eu resolvi, não sei porquê, no final do meu terceiro ano, fazer vestibular para economia, né? Só que eu acabei não passando nesse vestibular. Bem, aí durante esse intervalo de tempo eu busquei fazer um curso técnico, né? O curso técnico que eu escolhi foi técnico em eletrônica. Mas eu percebi no curso técnico em eletrônica que eu não iria fazer engenharia eletricista, né? E nesse intervalo de tempo eu disse, não, mas eu quero fazer uma engenharia, mas eu ainda não sei qual engenharia. E buscando informações, eu disse, não, eu acho que eu vou fazer engenharia mecânica. Peguei e fiz o vestibular. Então, no segundo ano de vestibular, eu passei. Bem, eu passei no primeiro semestre, né? No primeiro semestre, passou eu e mais outra menina, que é a Denise, né? Foi um choque chegar na sala de 30 alunos, ter duas meninas, né? Aí sempre pensa a questão do impacto. Mas eu tive uma feliz coincidência com minha turma, que até hoje eu tenho amigos que eu levo para o resto da vida. E isso é bem gratificante para mim. Bem, então, quando eu entrei na graduação, que a grande maioria eram homens, a gente fica a pensar, será que realmente é esse curso que eu quero fazer? Será que é realmente esse ambiente que eu quero participar? Mas eu também pensei isso como um desafio, né? Se eles estão aqui, eu também posso estar. Então, durante a minha graduação, eu sempre me esforcei nas disciplinas. Eu não era nota 10, meu histórico está aí de exemplo, mas eu sempre me dedicava para passar nas disciplinas e consegui esse objetivo durante a graduação. É tão certo que quando eu cheguei no meu nono período, eu já não fazia tanta disciplina, eu fazia, eu acho que 2 ou 3 disciplinas, porque eu consegui manter essa rotina de fazer o período, passar, né, nas disciplinas do período. Bem, outro detalhe, eu conheci meu esposo meu vestibular eu passei no primeiro semestre, meu esposo passou no segundo, então eu também conheci ele na graduação. Desde 2005 a gente namorou e em 2008 a gente casou, tá até hoje, né? Bem, isso é só um detalhe da vida, né? Logo quando eu saí em 2009. Em 2009, como eu já estava casada, e meu marido na época, ele ainda estava estudando engenharia, mas ele também era bombeiro militar, eu tive que esperar um intervalo de tempo para ele se formar para a gente poder sair para fazer uma pós-graduação. E eu sempre, durante a minha graduação, eu sempre tive esse interesse na pesquisa. Eu passei 2 anos como engenheira de planejamento, executei meu trabalho bem. O meu chefe, né, o José Rodrigues, ele chegou para mim a um certo ponto e disse, olha, se não der certo o mestrado, volta que a gente te aceita aqui de volta. E isso foi um exemplo para mim que eu estava fazendo um bom trabalho, mas eu sentia que faltava algo, né?
Então, em 2013, eu saí para fazer um mestrado com meu marido. A gente foi fazer na Unicamp, sendo que eu fui fazer na área de térmicas, né? Sempre gostei da área de térmicas. E ele foi fazer na área de projetos mecânicos. Eu passei 6 anos em Campinas, dentre o mestrado e doutorado. Por que eu decidi ficar 6 anos consecutivos? Mesmo a gente sabendo de hoje, da situação, a mulher ela sabe da realidade que ela passa. Eu sei que se durante esses dois intervalos dos 2 anos para tentar fazer um doutorado depois, eu poderia ter outros entraves que poderiam me impedir de fazer o doutorado. Então, eu abri mão de muita coisa para fazer o mestrado e doutorado, para depois eu ter um espaço de tempo melhor e eventuais situações que poderiam vir. Um exemplo, desde quando eu me casei, sempre fui questionada por que eu não queria ter filhos. Com 23 anos, por que você não queria ter filhos? Eu decidi que eu queria estudar, me estabilizar para poder promover uma vida, né? Bem, passados esses 6 anos, eu acho que eu estava finalizando o doutorado, surgiu a oportunidade de fazer o concurso da UEMA, da área de térmicas. Bem, eu sempre, em toda essa minha vida acadêmica, eu comecei a perceber o feeling que eu tinha para a área de pesquisa, para a área de docência. Eu sempre pensei, por que não voltar para a minha região, para o meu estado, e tentar dar um pouco ou promover um pouco do conhecimento que eu adquiri e também melhorar a qualidade de vida, né? Esse é um propósito meu, de tentar ajustar as coisas para poder usar esse conhecimento, que não é muito, mas a gente acaba adquirindo algumas informações que a gente pode aplicar na sociedade, né? E eu tenho várias ideias na cabeça, mas estou primeiro montando para depois começar a implementar. Bem, então, quando foi no final do meu doutorado, eu participei do concurso, né? O concurso era só uma vaga, só que por conta de aposentadoria, acabou surgindo a minha vaga. E eu fui chamada, né, neste ano agora de 2022, e hoje estou como professora do curso de Engenharia Mecânica. Então, assim, até então, o caminho, ele não é um caminho... Ele é um caminho tortuoso, ele não é um caminho fácil, mas, às vezes, quando a gente chega a um determinado ponto, né, a gente observa que todo aquele esforço que foi feito atrás, ele vale a pena no instantezinho que você está, que você tá no instante que você está tendo o resultado do que você está promovendo. Então, eu queria deixar registrado que hoje é muito interessante eu entrar na sala de aula e ver que o número de meninas aumentaram nas salas, né? Eu espero que elas tenham essa perseverança de, durante o curso, estar se mantendo no curso, porque o curso ele não é só voltado para a área industrial ou para o público masculino. A gente também tem nosso espaço, e às vezes, em alguns espaços, ele é mais dedicado para a gente do que para os homens, não querendo trazer a questão de gênero. Mas, às vezes, em algumas situações, em alguns momentos, as mulheres sabem mais lidar com algumas como é que eu posso exemplificar? Com algum percalço que pode ter no meio do caminho. Exemplo, quando eu era engenheira lá da SEM, que hoje eu não sei nem se ainda é a SEM, que era uma metalúrgica que prestava serviço para a Vale, em alguns momentos
o meu chefe me chamava para uma reunião para me poder argumentar com o cliente, porque às vezes ele estava tão saturado e eu chegava numa situação e acabava meio que contornando aquela situação. E isso se dá muito pelo fato de ser mulher, não é querendo fazer essa divisão. Mas hoje, assim, é muito interessante eu entrar na minha turma de metodologia e ver que lá tem 5 ou 6 mulheres. Entrar numa turma de geração de vapor, que está no 8º período, ainda tem 2 ou 3 meninas. Então, não está só uma menina, como eu que cheguei no meu primeiro período. Fui a única que me formei no tempo, né? E era a única menina que estava isolada. Isolada, sim, em partes porque eu não estava dividindo com outra menina a minha posição, mas ressaltando que os meus colegas foram sensacionais durante todo o processo da minha graduação. Deixar isso bem explicado. Mas, na minha época, era um pouco difícil acompanhar cada vestibular, a quantidade de meninas que entravam no curso. E hoje eu vejo esse número crescendo. E eu espero que cresça ainda mais. A ideia é chegar no meio a meio ali na sala de meninas e meninos, né? Para a gente poder ter mais uma interação. Bem, eu queria deixar registrada essa história. Tem várias outras histórias em torno da questão do mestrado, doutorado, mas ia estender muito o tempo em relação a, se for contar os causos, né, do mestrado e doutorado. Mas hoje eu tá sendo gratificante, sim, ter voltado, ter me formado em engenharia mecânica, ter me formado em doutora em térmicas e fluidos e hoje sou mãe, né? Esse ano passado, em dezembro, eu tive minha primeira filhinha, mas está sendo corrido, está sendo cansativo, mas também está sendo muito bom. E era isso que eu queria deixar registrado. Obrigada. Professora, eu começo agradecendo, principalmente, né, a sua participação. Obrigada por você compartilhar toda a sua história acadêmica e sua história de vida também, que contribuiu para esse ingresso na faculdade. Realmente, o difícil é manter a engenharia ali, né? Porque a gente tem vários desafios, mas que a gente conseguindo segurar tudo, dá tudo certo. E foi muito bom saber que você conseguiu chegar onde você queria, de acordo com você falou aí, que você teve que tomar várias decisões, né, para conseguir chegar onde você está hoje. Então, a gente fica muito feliz com a sua participação aqui com a gente. E agora eu vou só lhe fazer umas perguntinhas rapidinho para a gente fechar o nosso vídeo. E como você apresentou aí, como que você escolheu a engenharia mecânica, então, assim, qual que foi a sua experiência durante o curso que mais somou para que você conseguisse entrar no mercado de trabalho? Bem, eu sempre, como eu falei, eu sempre busquei, eu não só busquei o conhecimento em sala de aula, eu sempre busquei estar buscando o externo, ou seja, um exemplo. Quando eu tentei a primeira vez o estágio na Vale, eu fiz seletivo, me saí muito bem na entrevista, só que a recrutadora, que seria futuramente minha coordenadora, ela não me escolheu porque tinha outra menina com experiência em estágio, ela já tinha estagiado. Uhum. Tá? Então, quando eu vi essa negativa, o que foi que eu fiz? Na época, eu comecei a pesquisar a questão do meu TCC. E o TCC eu fiz na área de refrigeração. E eu peguei e me ofereci
para um rapaz que trabalhava com refrigeração, porque eu ia usar o software dele, para me estagiar com ele só com a passagem. Sim. Então, eu fiquei com ele 6 meses, estagiando com ele, e durante esses 6 meses abriu novamente o seletivo. A mesma recrutadora foi que me entrevistou. E eu peguei essa oportunidade. Eu participei e ela me chamou para estagiar. Então, isso foi eu sempre tentei buscar a questão de observar o que era necessário para que eu fosse incluída no mercado. Uhum. Então, assim, esse estágio que eu tive, que não foi remunerado, o estágio da Vale, me proporcionaram, na época que o meu ex-chefe, estava buscando um engenheiro de planejamento, Uhum. que a experiência que eu adquiri durante o meu estágio me possibilitasse ser escolhida dentre mais 2 rapazes que foram entrevistados por ele. Tá? Então, aí depois disso, quando você pega a oportunidade, eu trabalhei realmente, era um trabalho estressante, às vezes trazia trabalho para casa, mas eu consegui me sobressair na empresa. Então, eu sempre busquei oportunidades. Entendi. E como que era, assim, como que é, na verdade, a sua vida, o seu dia a dia como engenheira, tanto antes como agora? Tá. Antes, como assim, eu era casada, só que meu marido a gente sempre gosta de fazer as coisas juntos, né? Sim. Então, assim, eu sempre gostei de esporte, eu sempre meti em esporte bem aleatório. Uma vez eu disse, eu vou fazer tênis, a gente ia fazer tênis. Outra vez, eu sempre gostei de futsal. Eu gosto de futsal, eu gosto de jogar futsal. Eu cheguei lá, quando eu fui para a Unicamp, eu fui participar lá do futsal da Unicamp. Eu não sabia jogar, mas eu gosto de jogar, sabe? Uhum. Então, assim, na minha rotina era trabalho, me divertir com o esporte, então é meio que isso. Às vezes, várias vezes, hoje mesmo ou amanhã, aconteceu de ficar até de madrugada trabalhando, mas é um cansaço que eu estou me dando a oportunidade de ter ele e acabo depois buscando alternativas para desestressar. Sim. Tá? Então, assim, hoje, como eu estou com minha bebê agora, tá assim, quando eu chego, tem aquele sorrisinho aqui na minha porta, me esperando, então ela está sendo agora a minha rotina de Sim. descanso. E é Deve meio ser, isso. deve ser a melhor agora, né? É, Certo. E como você comentou aí durante a sua apresentação sobre a nossa representatividade atualmente na engenharia, né? Que na nossa sala, inclusive, nós só temos 2 meninas atualmente, mas que a gente está tentando fazer esse número mudar. E aí, segundo as nossas pesquisas do nosso projeto, nos últimos 5 anos, somente 14% das matrículas para engenharia mecânica na UEMA foram 14%. E a média nacional está em 10%. Então, como que você observa esse número, esse resultado? bem, eu acredito que também venha muito da questão da informação. Uhum. A gente ainda vive, às vezes, muito em famílias patriarcais, então, às vezes, a menina não é incentivada a ir para a área tecnológica, porque sempre associo a área tecnológica, associo engenharia ao ambiente masculino. E não é isso. Então, eu acredito que tenha melhorado essa questão da informação dentre as famílias, que a engenharia não está só voltada ao grupo masculino, mas que minha filha pode fazer engenharia. Uhum. E porque a gente parte muito da nossa estrutura familiar, então provavelmente esse aumento que teve alguma mudança na estrutura familiar para incentivar a menina a buscar o que ela quer, né? Sim, tá certo. E como que você observa, assim, essa baixa representatividade feminina?
E o que pode ser feito, principalmente, para aumentar a nossa representatividade? Bem, essa baixa representatividade, como eu falei anteriormente, ela está muito voltada aos conceitos que a gente tem da engenharia, de um curso técnico, até o próprio curso técnico, a gente vê uma evasão muito grande de meninas, né? Uhum. Porque a gente tem que começar a mostrar nas próprias, no ensino médio, mostrar para as meninas, porque assim, eu no meu ensino médio nunca recebi uma visita vocacional para falar de profissão X ou profissão Y. Sim. A gente tem em algumas escolas, mas escolas particulares, porque até então a pública que eu estudava, eu não tinha esse acompanhamento vocacional. E talvez isso aí seja um ponto a ser pensado para melhorar a representatividade. A questão das oficinas, mostrar o que a engenharia pode proporcionar para quem vai adentrar o curso. Quais são as possibilidades e os ramos que essa menina pode trabalhar? Às vezes ela está pensando em algo que é na engenharia, mas ela não tem essa informação. É verdade. E a falta de informação leva sim. elas a tomarem outras decisões, né? Outros caminhos que vão distanciar elas das ciências tecnológicas. Sim, sim. E essa interdisciplinaridade que a gente tem hoje, ela tem que ser trabalhada para poder buscar as meninas, para elas poderem entender que ela pode fazer um trabalho com biomedicina, biomecânica, que existe várias outras áreas que ela pode trabalhar, que ela não vai entrar na engenharia e trabalhar com carro somente. Não? Principalmente o que a gente bate na mesma tecla é a falta de informação sempre, né? Sim, sim. Acho que é o principal gargalo, né, Sim. Da questão. Infelizmente. Professor, então era isso, as nossas perguntas foi bem rápido, eram essas nossas perguntas, então a gente agradece imensamente pela sua colaboração, pela sua participação. A gente agradece o apoio, principalmente, né? E a gente espera que você também nos ajude nessa divulgação desses projetos, que é principalmente buscar mais meninas para a engenharia, principalmente a nossa engenharia mecânica da UEMA. Então, a gente agradece muito a sua participação e a gente fica muito feliz com toda a sua contribuição aqui, com a sua história acadêmica. E obrigada, e a gente espera muito ver você divulgando também posteriormente. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpas que eu sou meio tímida, mas o que eu puder fazer, e eu às vezes até faço algumas militâncias para trazer meninas, porque eu acho interessante São bem importantes, inclusive. esse mesclado, porque só assim a gente vai conseguir tirar, né, esse estigma que a engenharia é só feita para meninos, que menina não pode fazer engenharia, que a menina tem que ir para a área de humanas, não desconsiderando humanas, mas que a gente tem possibilidade para qualquer área que a gente queira ir. É verdade. Infelizmente, isso a gente ainda tem muito, né? Sim, sim. Então tá. Eu que Obrigada. agradeço. Beijos, tchau.